Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Primeiro queria agradecer ao Senac pelo convite, é um prazer, eu trabalho na IBM já há bons 19 anos, desde os meus 15, então eu já passei uma vida quase inteira lá na IBM, liderei a unidade de cloud nos últimos anos e agora recentemente com inteligência artificial, tá? Minha ideia aqui é fazer um duplo clique, né? Quero mostrar para vocês como inteligência artificial tem mostrado e amplificado o nosso mundo de negócio, né? Seja em qualquer tipo de indústria, qualquer tipo de empresa, pequena, média, grande, exponencial, não importa, tá? Então nós vamos decorrer aqui nos próximos 20 minutos sobre o potencial que a inteligência artificial pode aplicar nos negócios, tá bom? Antes tem um videozinho de 1 minuto só para contextualizar aqui. Vamos lá. No futuro, como você vai se lembrar dos dias de hoje? A resposta depende de uma coisa: se você está pronto para o novo ou se está esperando para reagir. Juntos e com toda a tecnologia ao nosso alcance, podemos estar à frente da incerteza. Então, vamos nos preparar. Vamos nos prevenir. Vamos pensar no amanhã. O futuro não é um conceito distante. Ele está aqui. É inteligência artificial e nuvem híbrida. Tecnologias cuidadosamente projetadas, adaptáveis ao seu negócio, feitas para serem confiáveis. É automação inteligente, que é chamada de inteligente por um motivo. Que delega, divide e absorve tarefas repetitivas para que você possa respirar um pouco e... Viu só? Não é legal ter um tempinho para pensar? Não é ter sistemas isolados, é ter tecnologia e conhecimento para fazer com que os fluxos de trabalho pareçam mais com fluxo e menos com trabalho. É inteligência artificial e consultoria aprimorando todo o processo para que o seu time possa passar mais tempo trabalhando naquilo que é inspirador. É hora de ver as vantagens de assumir riscos, de abandonar os avanços lentos e agarrar as oportunidades com as duas mãos. Essa pode ser uma nova era de produtividade, eficiência e criatividade. Vamos construir esse mundo. Vamos criar algo que muda tudo. Vamos criar. Legal. Sejam bem-vindos ao Amanhã, hoje. Pessoal, eu estou aqui para contar para vocês um pouco dos avanços que a gente tem visto com inteligência artificial nos últimos meses, né? Acho que todos vocês acompanharam a evolução do que vem acontecendo com a sociedade como um todo, né? Então a gente percebe que inteligência artificial ela não está única exclusivamente no meu negócio. Ela chegou dentro da minha casa. Eu já tenho a possibilidade hoje de utilizar, de trabalhar com IA sem a obrigatoriedade de estar no meu emprego. Mas essa tradução e essa coexistência entre os dois é onde a gente vai conseguir fazer um merge para conseguir evoluir o mercado junto com todos os conceitos de IA. Tá? Então, o que eu queria contextualizar um pouco para vocês aqui é que a gente está num daqueles raros momentos de evolução tecnológica e de um marco eficiente dentro da tecnologia. Se a gente pega a Revolução Industrial 1, 2, 3, a gente nunca teve tanto ganho de produtividade, de eficiência, de automação e de inteligência como agora. E a inteligência artificial ela veio para colaborar. Ela vai colaborar onde você tem uma atividade repetitiva, onde você tem uma possibilidade de tratativa que tem inúmeras possibilidades de resolução. Então, a IA vai resolver e vai te ajudar e colaborar com o seu uso. Tá? Mas, naturalmente, pessoal, aqui né, a IA traz alguns números só para a gente contextualizar o mercado brasileiro. Né? Quando a gente olha as empresas e os números aqui que aqui estão, a gente pega 41% do mercado brasileiro que declara efetivamente que usa IA em operações comerciais, ou 43% que usa IA em uma vertical específica. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que a gente está utilizando inteligência artificial, mas de maneira acanhada. A gente não está utilizando IA para a evolução do negócio, para um novo modelo, na empresa inteira, permeando todos os modelos de negócio. A gente está utilizando, talvez naquele chatbot que a gente criou há 5 anos atrás, talvez naquela inteligência de logística que precisava, talvez colocando uma nova ferramenta, tá? Mas aonde está o ganho efetivo é trazer a sua empresa para dentro de inteligência artificial e nós vamos ver como. Tá? Eu vou passar um pouquinho dos conceitos para que todo mundo tenha a base aqui. Tá? E, naturalmente, quando a gente olha que 37% das empresas usam
usam IA para personificar a sua ação com o seu cliente final. E cada vez mais isso vai ser o dia a dia. A gente não vai tratar mais o A igual o B. Cada um vai ter uma vertical de especialização e de uso, que é o que nós vamos ver aqui. Tá? E aí, quando a gente olha o mercado em linhas gerais, tá, a IA não é de hoje. Né? Se a gente começar a pegar lá de trás, lá da década de 90, a gente tem uma IA que ela veio evoluindo. Ela entra primeiro no momento, uma IA de estudo, uma IA onde a gente entende um pouco do conceito. Existe até um game que a IBM fez que chama Deep Blue, é um jogo de xadrez, não sei se vocês lembram lá, em 1997. Mas quando a gente chega em 2000, 2010, a gente já está com IA implementada. Vocês abrirem aí o iPhone, o assistente virtual de vocês já interagir com a Siri perguntando que dia é hoje, como é que está o clima. Você já consegue ter todas essas respostas interagindo com a IA lá desde 2010. E essa é a primeira fase de interação. Quando a gente passa para uma segunda fase, que é a fase de IA para negócio, vocês vão lembrar lá em 2013, 2014, um boom muito grande que aconteceu no mercado de chatbot. Afinal, você entra hoje numa página qualquer, você começa a interagir, é um bot que está respondendo. Não existe mais a primeira interação ser humano. É primeiro um bot que pergunta e responde. Só que, naturalmente, lá atrás, a gente tinha muito treino. A gente tinha que treinar muito o bot para ele entender o que você estava falando. Era oi, era tchau, era tudo bem, era uma pergunta sem pontuação, com pontuação. Então, a gente vem evoluindo isso ao longo do tempo. Tá? E logo depois a gente chega aqui numa IA que a gente chama de IA de percepção e numa IA autônoma. Tá? Vocês vão perceber que a IA de percepção vai estar no seu dia a dia sem você perceber. Dentro de um GPS, dentro de um sistema, dentro de um aparelho de logística, você vai conseguir entender que a IA está ali, só que você nem vai perceber. Eu vou trazer um caso de uso no final, que é bem legal de como isso funciona. Tá? Depois disso, a gente entra na IA autônoma. Né? Acho que todo mundo ainda... Existe muita regulamentação a ser discutida, muita coisa, mas a IA autônoma já é uma realidade, não para o carro, mas você pega drones e outras coisas, isso já está no nosso dia a dia. Só que a última fase da IA que a gente chegou agora, pessoal, é a IA generativa. Né? A IA generativa é aquela capacidade de criar, aquela capacidade de ele pensar, a inteligência executar e sair com alguma coisa nova que a gente nunca tenha tocado. É lógico que a gente está mais habituado com o texto. Eu vou lá no prompt, faço uma pergunta, ele me responde, lindo, maravilhoso. Eu ponho lá 3 bullets, 1 parágrafo, 2 parágrafos, ele responde. Como é que eu faço isso e amplifico isso para áudio, para texto, para vídeo, para código, para uma série de coisas? Tá? Então, isso vai fazer parte da sua realidade no dia a dia. E como eu comecei comentando aqui, não importa se sua empresa é pequena, média, grande, startup, se você é aluno, estudante, não importa. Vai permear todos de qualquer maneira. Tá? Porque o potencial desse mercado aqui é a gente passar de aplicações com IA para aplicações criadas de inteligência artificial e mais um fim de negócio. Eu não posso mais pensar numa aplicação, por exemplo, de segurança que não tem inteligência artificial embutida. Não dá para eu analisar 20 bilhões de tentativas de acesso no meu firewall lá da minha empresa se eu não tiver inteligência artificial para poder suprir esse tipo de análise. Eu não consigo mais colocar um e-commerce no ar que tenha 200 milhões de brasileiros tentando interagir e ter uma pessoa para cada resposta. Não tem mais como. Então, o que vem no back-end é a gente começar a transformar o modelo com a inteligência artificial já embutida. E é diferente do que a gente fazia lá atrás, que era opcional. Eu posso ter. Se você não estiver fazendo, seu concorrente lá atrás vai fazer. E ele vai sair na frente por velocidade, por eficiência, por uma série de coisas que a gente vai pontuar aqui ainda. Tá? E se você olhar o tamanho desse mercado, é muito simples. 80% das empresas pesquisadas, numa pesquisa que a gente fez na IBM esse ano, 80% das empresas disseram que querem usar AI generativa no negócio. A cada 10. Se você não faz parte desses 8, está atrasado. Tem 8 empresas produzindo e trabalhando para que isso dê certo. Tá? Mas vamos um pouco para o conceito. Vamos dar uma olhada como é que isso se aplica, né? Para a gente colocar uma base a todos. Quando a gente fala de IA, a IA basicamente veio para poder resolver problemas que eram repetitivos, que a gente tinha uma ação que o próprio ser humano demandava. Tempo, ações repetitivas e coisas que, na prática, a gente não tinha muita inteligência na cabeça. Então, eu trago o IA para dentro e falo, é o seguinte, você vai começar a executar o que eu faço, só que de uma maneira mais automatizada, siga esses passos. Tá? E aí ela começou a executar.
Quando a gente começa a observar, a gente tem um primeiro conceito que chama Machine Learning, que é o seguinte: eu dou o comando e falo, o caminho é para lá. E ela executa e traz uma resposta. Ponto. Imagina que vocês têm um filho, ou animal, gato, cachorro. Quando você ensina, né, para uma criança ou para um animal, ele automaticamente assimila. Então você fala, não põe o dedo na tomada. Ele vai recuar. Não põe o dedo na tomada. E ele vai recuar. Essa é uma ação de input, um processamento e um output. Tá legal? Então isso é um pouco do machine learning. A gente teve que ensinar a máquina o que era bom, o que era ruim e como eu queria que ela respondesse. Só que naturalmente aqui, pessoal, nós estamos falando de uma ação 1 para 1. Eu ensino, ela responde, eu ensino, ela responde. Mas e quando aparece uma N variáveis? E quando eu tenho múltiplas possibilidades de resposta, como é que eu vou conseguir responder isso? A gente entra no próximo conceito que chama Deep Learning. Se vocês olharem esse gráfico todo entrelaçado aí, ele é o que a gente chama de uma rede neural. Que é o seguinte, olhem na figura aí, vale a brincadeira, o que nessa figura é um muffin e o que nessa figura é um cachorro, um chihuahua. A olho do ser humano, a gente consegue analisar, a gente consegue entender. Mas por que a gente consegue entender? Porque a gente sabe o que é um muffin, sabe o que é um cachorro e a gente consegue olhar ali e tirar uma conclusão. Mas e a máquina? Como é que eu ensino a máquina de que isso é ou não é um muffin ou um cachorro? Então é aqui onde eu tenho N opções, que eu cruzo todas elas e ensino a máquina. E falo, olha, se ele tiver algo mais para o lado, mais para o outro, se ele tiver um tamanho X, um tamanho Y de tal formato, ele é um cachorro sim ou não. E isso para vários exemplos, né? Dos exemplos mais básicos possível. A gente começou na época, né? Põe um cachorro, um gato, uma zebra. E falava, olha, chega numa conclusão. Por que é uma zebra? Porque é listrado, legal. Treina a inteligência artificial. Não, mas todos eles têm 4 patas, todos eles andam, todos eles movimentam. Então, é difícil você treinar até que você tenha uma solução. Só que isso, de novo, vem numa evolução de IA. Para quem quiser depois estudar, isso aqui é magnífico, tem múltiplos conceitos aqui embaixo. Só que onde a gente chegou hoje, pessoal? A gente chegou hoje no último estágio para chegar na IA generativa, que é o seguinte, eu já tenho os modelos prontos e treinados. Então, quando você vai lá num prompt da vida e faz a pergunta e ele te responde maravilhosamente bem, você fala, ué, como é que ele soube dessa resposta? Porque ele já foi treinado nos últimos meses ou anos com 20, 30, 50 bilhões de tokens, que são palavras e conceitos que estão por baixo. Então é aqui onde vocês ouviram falar há pouco do GPT, é aqui onde os modelos fundacionais todos estão. Só que naturalmente esses modelos fundacionais, eles servem para você ir na sua casa e perguntar e responder. Eu quero a tradução disso no seu negócio. Eu quero a tradução disso na sua empresa, na sua startup, no seu ambiente. Como é que você vai traduzir isso para dentro do seu negócio? Então, o que vocês podem tirar proveito aqui é que modelo fundacional tem vários. Testem, usem, cada um tem a sua regulamentação, o seu exporte de dados, da onde está vindo, versionamento, e é aqui aonde a gente tem um mundo, uma pista incrível para ser estudada ainda e ser trabalhado dentro dos modelos fundacionais, não só com texto, com áudio, com vídeo, com código, com uma série de coisas. Tá legal? Passando então aqui, o que eu comentei, né? Se vocês olharem ao lado esquerdo, onde ele tem o modelo tradicional, era muito texto. Eu treinava, perguntava, respondia e tinha uma interação. A gente conseguiu ganhar volume e conseguiu principalmente ganhar maturidade com o modelo fundacional, porque você não precisa ficar treinando o modelo. Se você for lá e fazer uma pergunta para ele de 1900 e bolinha ou de 2000 e poucos, se ele tiver treinado, ele te responde na hora. E ele te responde falando qual é o modelo, como funciona. E isso deu um ganho, aqui no cantinho está escrito, 70% nas capacidades que a gente tinha de treino, elas foram removidas. Ou seja, eu posso tranquilamente hoje pegar um modelo, colocar na minha empresa e colocar isso para funcionar. Então vamos dar uma olhada como a gente vai executar isso. Né? Quando a gente fala sobre IA no centro de tudo, é exatamente isso. Eu tenho um modelo treinado, pronto, onde eu vou rodear e vou falar, qual é o seu modelo de negócio? Você é do modelo de agrobusiness, sua empresa é de logística, é de retail, aonde você se enquadra para a gente colocar IA e aí eu permear com todos os modelos fundacionais que eu tenho. Então aqui, pessoal, tem surgido muitos casos. E não são casos tradicionais de cria um texto para mim. São casos que realmente mudam a indústria.
mudam o momento de como você leva o seu produto para dentro do mercado. Eu vou trazer 3 casos de uso aqui, que estão lançados, já estão em produto no mercado, e vocês vão perceber que ele parece algo extremamente diferente e usual no nosso dia a dia. Tá? Então, vamos lá. Trazendo a IA para o centro. Né? O que a gente retrata aqui? A gente retrata 6 preocupações que eu acho que é válido a gente orientar antes da gente cair literalmente para a IA. Não dá para utilizar a inteligência artificial na empresa de vocês se eu não tiver com ela treinada. Não dá para eu utilizar a inteligência artificial se ela tiver algum bias, algum viés. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com IA, galera, é o seguinte: você faz, você treina, você coloca o modelo fundacional e a primeira pergunta que aparece na sua empresa é alguém perguntando alguma coisa nada a ver com o business. Né? Então, isso tem que estar treinado, isso tem que estar pronto. Então, esses viés e todas essas preocupações, eles têm que estar inseridos no dia 1 do uso de inteligência artificial. Porque uma das maiores dores que a gente encontra no mercado é que quase 50% das empresas, a dor principal deles é que IA não é explicável. Eu não sei o que está acontecendo no back-end, eu não sei o que está acontecendo dentro do capô da IA. Eu perguntei quem descobriu o Brasil. Por que ele me deu aquela resposta? Da onde ele tirou? Qual a fonte que ele utilizou? Aquela fonte tinha copyright ou não tinha? Esse dado é da internet? Esse dado é meu? E aqui tem um negócio que a gente vai começar a prestar atenção agora. O simples estalo. Não quero só pegar os dados da internet. As empresas têm dados e dados espalhados por todo momento, por todo local. Só que esses dados foram trabalhados há muitos e muitos anos. Como é que eu trago tudo isso agora para dentro da IA e falo, olha, tome resultado a partir do que eu te treinei, a partir dos meus dados. Né? Há 10 anos atrás a gente falava que dados é o novo petróleo. Vocês devem lembrar disso. Né? Está na hora de começar a colocar esse petróleo em produção. Senão ele vai ficar lá estocado em barril. Beleza? Bom, e aí, galera, tem 2 coisas que eu queria retratar para vocês aqui antes de entrar nos casos de uso, que eu acho que retrata bem o momento da IBM. Né? Não sei se vocês vão lembrar, o Watson é o nosso fundador, né? Thomas Watson, e naturalmente nossa IA, o nome dele foi o Watson lá em 2013, 2014. Então, durante muito tempo, o Watson foi sinônimo de inteligência artificial logo no começo. E aqui a gente tem uma capilaridade enorme de aplicação, de APIs, de serviços que vocês podem utilizar e consumir. Só que recentemente, em final de abril, começo de maio, a gente lançou o que a gente chama de Watson X, que é justamente uma plataforma para garantir que você vai utilizar a IA generativa sem nenhum tipo de problema nos seus dados ou na sua governança. É porque é ali que está a dor. Na hora que você lança o produto e acontece alguma coisa que você não sabe qual é a explicabilidade que ele está por trás, é ali que mora o problema. Tá? E esse Watson X aqui nosso, ele é dividido em três pontas. O Watson X AI, Data e Governance. E aí, para explicar um de cada vez aqui, o WatsonX.ai é o que eu comentei com vocês. Imagina só que você tem aquele modelo fundacional que é o GPT, que é o BERT. Qualquer modelo que você queira utilizar. Como é que eu garanto quais são os dados que ele está utilizando? Como é que eu garanto de onde ele está trazendo as informações? Como é que eu treino isso? De onde eu tiro? Traga para dentro da plataforma que a explicabilidade estará embutida dentro dele. Viola, eu aqui no Senac desenvolvi um modelo e quero levar o meu modelo para dentro da plataforma para ganhar mais eficiência, mais capilaridade, integração de produto. Pode? Pode. Traz isso para dentro aqui no Bring Your Own Model, treine, utilize os recursos da IBM para conseguir trabalhar com isso. Tá? E, naturalmente, a IBM também tem modelos fundacionais para trabalhar com indústrias específicas. Então, se você pega uma indústria de banco, que é extremamente regulamentada, tem uma série de regras, eu não posso colocar um modelo que ele me responde qualquer coisa. Eu preciso ter algo específico, verticalizado daquela indústria. Tá? E quando a gente fala aí do próximo, que é o WatsonX.data, como é que eu trago todos os dados que eu estava armazenado para dentro de um local só? Né? A gente falou muito de cloud, eu uso o provedor A, B, C, tenho os dados lá no meu servidor dentro da minha empresa. Como é que eu trago tudo isso para um lake só e utilizo? Né? Então, ao invés de trazer tudo isso para um lado só, que tal a gente ter uma plataforma que você orquestra isso, independente de onde estiver, você extrai essa capacidade e joga para a IA e fala, olha, tome a decisão utilizando os meus dados, e não somente os dados de internet. Combine os dois, ou use um ou outro. Então, essa inteligência de utilizar os seus dados está contido aqui. Tá? E por último, galera, não menos importante, é a governança de tudo isso que a gente sempre falou.
Não dá para a gente fechar os olhos para a inteligência artificial, porque quem treina a IA somos nós. É um ser humano que está lá atrás treinando ele. Então não dá para ignorar fatores, porque se tem uma coisa que o brasileiro é criativo. A gente é bem criativo em perguntas e etc. Tá? Então a governança de ter explicabilidade, de poder trazer eficiência, de poder tirar viés e bias, é responsabilidade nossa de poder orquestrar tudo isso. Tá? Então não esqueçam os 3 princípios básicos aqui de IA que a gente falou, certo? É a governança, é os dados e o modelo fundacional que você está utilizando para chegar no generativo e ter tudo respondido lindo e maravilhosamente bem no fim. Legal? Seguindo aqui tem alguns casos de uso que eu julgo, né, importante talvez que vocês conheçam de diversas indústrias e mercados, mas vamos lá para um caso mais real. Vamos imaginar uma empresa de call center, uma empresa que todo mundo tenha, né, um atendimento. Imagina que a gente criou lá atrás aquele chatbot que pergunta e responde. A pergunta aqui para vocês é o que vocês estão fazendo com isso? O que vocês estão fazendo com a pergunta e com a resposta que tem lá? Está fazendo nada? Simplesmente ignorando qual é a resposta? Então aqui tem um potencial muito grande do seguinte: eu posso pegar todos os áudios, todas as transcrições, tudo que está fazendo com a sua empresa, trazer para dentro da plataforma e começar a analisar. Se o cliente que respondeu para você, se ele estava feliz, se ele estava triste, se ele estava neutro, se ele falou muito palavrão, pouco palavrão. Eu tenho uma API de inteligência artificial que chama análise de sentimento, que baseado no tom de voz ou da escrita que você fez, ele consegue te quantificar e qualificar se está bom ou está ruim. E depois disso, Viola? Depois disso, a gente pode colocar IA generativa, para poder escutar um áudio de 20 minutos e dar um resumo para você em um parágrafo, 3 linhas e dizer, olha, essa pessoa que ligou, ela queria efetivamente trocar o plano dela de pagamento de débito em conta para Pix. E é isso. E aí não conseguimos resolver. Então, simples. Ao invés de ter uma pessoa numa curadoria que fica lá ouvindo o áudio 20 minutos para escrever o que é, você bota isso dentro do Watson, bota dentro da inteligência artificial, dá um Enter, em mais ou menos 30, 40 segundos, isso está com o resultado, com o resuminho aparecendo. Ponto. E depois disso, Viola? Depois disso, muito simples. Você pode colocar a IA generativa para fazer um call to action, para fazer uma ação. Que ação, Viola? Ação que você quiser. Manda um SMS, oferece um desconto de promoção, faz um cross-selling, um upselling, faz o que você achar melhor para conseguir trazer a personalização que a gente falou lá no primeiro slide para dentro do seu cliente. E aí o cliente vai falar, olha, estou vendo aqui que alguém ouviu o meu áudio, viu o que eu queria, está tomando uma ação proativa, me qualificou, me ligou, ainda me deu desconto. Vou ficar com essa empresa aqui. Legal? É esse tipo de coisa que a gente tem que olhar aqui. Tá? Segundo exemplo, para sair um pouco do chatbot. Né? Não sei quantos de vocês aqui têm um carro, mas enquanto eu falo o vídeo está passando. Quando você compra um carro, é normal de você ter no carro um manual. Né? Você compra, vem a chave reserva e vem o manual. E se eu disser para vocês que os carros da Volks não vêm mais com manual? Ele só vem com a chave reserva. Pô, por quê, Viola? Porque a gente implementou junto com a Volks um projeto, há anos atrás, que o manual é o que a gente chama de manual cognitivo. Você não ganha um manual em papel. Você utilizou o manual em papel? Alguém abriu aqui o manual nos últimos 3 anos para ver alguma coisa? Teve um ali, ó. Acho que só um, ou dois. Então não é mais fácil ter um aplicativo onde você consegue consultar como instala a cadeirinha do bebê? Ou não é mais fácil quando aparece uma luz no painel que é a injeção eletrônica ou que o pneu está descalibrado e você consegue, por favor, tirar uma foto para ele analisar o que está acontecendo no carro, ao invés de parar no meio da estrada, abrir o manual e conseguir consultar isso se você tiver o manual? Isso aqui não é futuro não, galera. Isso aqui já está implementado. Isso aqui já está funcionando. Então é desse tipo de coisa que a gente volta lá de novo nos primeiros slides, que é a de percepção. Ninguém consulta um manual, ou quase ninguém consulta um manual por escrito. Só que se eu te der um app e te der uma câmera, você vai perguntar, vai consultar a informação, vai mandar para o seu amigo, vai fazer um monte de coisa. Esse tipo de coisa é que traz muito mais efetividade para o seu negócio no final. Continua sendo um carro, continua sendo um modelo a mais da Volks, mas com certeza um impulsionador de tecnologia lá na loja, na hora de demonstrar, é um fator de diferenciação na negociação. Tá? E por fim, mais um último exemplo, que eu acho que é extremamente importante quando a gente traz isso para o nosso mundo de negócio. Eu vou repetir algo que a gente falou no começo.
toda a ação que é repetitiva, ela pode ser automatizada e ser colocada inteligência artificial na ponta para ela produzir para você. Tá legal? Então, pensem aqui no vídeo que vocês vão ver, uma empresa onde tem um RH que precisa fazer uma criação de uma vaga para postar num LinkedIn da vida. Qual é o processo natural que a gente faz? A gente descreve a vaga, cria a vaga, pega a descrição, valida com o pessoal do RH, volta, põe no LinkedIn, posta, vai na rede social, compartilha com os amigos e etc. e tal. E se a gente tivesse uma IA que pudesse fazer tudo isso automaticamente, sem precisar ficar fazendo um ser humano ficar fazendo ação? Tá? Então é isso um pouquinho que vai aparecer no vídeo aqui, que o vídeo tem som, senão atrapalha na hora do momento de eu falar. Mas vamos lá, dá uma olhada aí. Bom, pessoal, esse é o último vídeo que eu tinha para mostrar, mas isso é real. Isso já está em produção dentro da IBM, em diversos clientes que a gente tem ao redor do mundo. Tá? Então, é desse tipo de coisa que nós estamos falando, de inteligência, de capacidade, de automação, de inteligência artificial na ponta. Tá? Para finalizar, estou aqui para dizer que tecnologia impulsiona e colabora os novos modelos. A inteligência artificial, eu não tenho dúvida que vai colaborar e vai trazer muitos novos modelos para todos nós na sociedade, tá bom? Convido vocês aí, para quem quiser depois acessar a página da IBM, AI, Watson, IBM, fiquem à vontade, eu estou aqui fora, prazer, agradeço mais uma vez o convite. Obrigado, gente, boa tarde, valeu.